Boa noite. Olá, boa noite. 6 novos ministros tomaram posse hoje, entre eles o novo titular da Justiça, Anderson Torres, que já mudou a direção da Polícia Federal. Presidente Jair Bolsonaro conversa por telefone com o líder russo Vladimir Putin sobre a compra e a fabricação da vacina Sputnik V. E você vai ver também. Primeira parcela do auxílio emergencial começou a ser paga hoje pela internet. Mesmo assim, várias capitais registraram filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Em fase emergencial há 23 dias, São Paulo volta a bater um novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Vai e vem nos tribunais. Justiça do Rio de Janeiro libera o retorno das aulas presenciais nas escolas da capital. São Paulo bateu hoje um novo recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. O estado está há 23 dias na fase emergencial, a mais restritiva, e já começa a apresentar redução no número de internações. A repórter Joyce Mafezoli tem os detalhes ao vivo para a gente, né, Joyce? Boa noite. Boa noite, Gabi Augusto. Boa noite a todos. Mais um dia de triste recorde também no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 4.195 mortes. Em São Paulo, também bateu recorde com 1.389 mortes nas últimas 24 horas. O recorde anterior foi na última terça-feira, dia 30, com 1.209 mortes, segundo dados do governo estadual. Já são 78.544 óbitos desde o início da pandemia. Enquanto isso, as internações começam a mostrar uma leve queda depois do aumento das restrições das fases vermelha e emergencial. São Paulo tem hoje 12.963 doentes em leitos de UTI, o que representa uma ocupação de 90%. Na última sexta-feira, esse número atingiu o pico da pandemia com 13.120 internações. Amanhã, a capital paulista começa a vacinar os profissionais de saúde autônomos e os que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 com mais de 50 anos. Cerca de 20 mil trabalhadores devem ser imunizados. Ainda sobre vacinação, hoje a Justiça Federal autorizou o Sindicato dos Empregados do Comércio de Campinas a comprar vacinas. Cerca de 500 mil doses devem ser importadas para imunizar os funcionários e familiares do comércio de Campinas, Valinhos e Paulínia. Ou a dose excedente, o que sobrar, será doado ao SUS. Ainda cabe recurso da decisão. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. A primeira mini usina de oxigênio instalada pela Prefeitura de São Paulo começou a funcionar hoje no Hospital Capela do Socorro, na zona sul da capital. A unidade terá 2 usinas que juntas têm capacidade de produzir 900 cilindros por dia e atender 100 leitos de enfermaria e 20 de UTI. Essa é a primeira das 19 mini usinas que devem ser instaladas até o fim do mês para garantir o funcionamento de 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI. Os equipamentos terão custo de R$ 9.300.000. Com o avanço da pandemia, condomínios residenciais e comerciais têm buscado restringir o acesso às áreas comuns e implantar regras de convivência e segurança para evitar os novos casos de Covid-19. A mensagem na porta é clara. A entrada só é permitida com o uso de máscaras. No saguão, álcool e gel à vontade e avisos para evitar as aglomerações. A gente está se protegendo e protegendo as pessoas que estão junto da gente também. Com a fase emergencial em vigor desde 15 de março em todo o estado de São Paulo, muitos condomínios adotaram medidas ainda mais restritivas. O governo não detalha quais regras devem ser aplicadas nos condomínios. Porém, o Centro de Contingência recomenda que áreas comuns não sejam utilizadas. Aqui nesse condomínio, que fica no centro de São Paulo, vivem mais de 30 famílias. Essa é a área de lazer, onde era possível fazer churrascos, reuniões. O local foi fechado em março do ano passado e só deve ser reaberto quando a capital passar para as fases menos restritivas do plano contra a Covid-19. Enquanto não tiver uma certeza de que pelo menos uma boa quantidade da população foi vacinada, esteja uma segurança, caia aí o número de pessoas hospitalizadas e usando UTI, isso está fechado. Isso
tem o que discutir. A orientação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que durante a fase emergencial, apenas obras urgentes sejam liberadas, desde que apenas 2 funcionários tenham acesso à unidade habitacional. Já os deliveries devem ser recebidos diretamente pelos moradores. O estado de São Paulo segue com mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados. Por exemplo, a não utilização de máscara é uma lei federal e poderá ensejar primeiramente uma notificação, depois uma multa. Seu Francisco já sabe como vai querer comemorar o fim da pandemia no condomínio onde mora. Quando tudo isso passar, vai ter um churrascão para os amigos aqui no condomínio da tua parte? Vamos torcer, né? que aconteça, né? Que a saudade já está grande, você ver os amigos, poder dar aquele abraço. A cidade de Jandira, na região metropolitana de São Paulo, conseguiu diminuir a ocupação de leitos para a Covid-19 com rastreamento de casos e agilidade no atendimento. Hoje a cidade tem apenas um paciente internado em um leito de enfermaria. Todos os dias, nas primeiras horas da manhã, uma das equipes deixa a Secretaria de Saúde para levar uma dose de esperança para quem não pode se deslocar. Dona Vilma! O terreno acidentado não mete medo. Eles encaram e logo a dona Ildete, mãe da Vilma, estará vacinada. Prontinho, finalizamos. É bom, né? Se Deus ajudar que vale, né? Qual braço que a senhora prefere? Qualquer um. Dona Isabel, com quase 90 anos, também levou uma agulhada. A aposentada quase não ouve e tem dificuldade para falar. A filha se sente agradecida e reforça a missão de cuidar. Pela idade que ela tem tudo, a gente cuida bem dela e é uma missão de vida. Até o dia que Jesus quiser, a gente cuida dela. Dona Aparecida sofreu AVC e tem dificuldade para movimentar as pernas. A enfermeira do Programa de Saúde da Família aproveita a visita para saber também do estado clínico dela. A senhora chegou a verificar a temperatura? Não, está um pouquinho quente, né, seu senhor? A regra por aqui é encurtar distâncias, evitar deslocamentos e riscos desnecessários. O município também possui pontos de drive-thru que ajudam a agilizar a vacinação. A cidade já aplicou mais de 9.200 doses de vacinas contra a Covid-19. 6.700 pessoas receberam a primeira dose e 2.580 as duas. Mas por aqui a vacinação e o atendimento domiciliar não são as únicas ferramentas utilizadas para combater a pandemia na cidade. Em Jandira, quando ocorre um caso suspeito de Covid-19, a população é orientada a procurar atendimento o mais próximo de casa possível. Os casos leves são atendidos em casa por uma equipe do Programa de Saúde da Família. E os casos graves são encaminhados para um centro de combate ao coronavírus. Isso já se reflete na ocupação de leitos de Covid no município, porque essa providência ajudou a diminuir a circulação do vírus. Com cerca de 130 mil habitantes, Jandira registrou até hoje um total de 158 óbitos e 4.376 casos de Covid-19. Do dia 1º de janeiro até o dia 5 de abril, foram 45 mortes, o que representa menos de uma morte por dia. Nós temos hoje 23 leitos no município, sendo que 2 leitos somente que estão ocupados, que são 2 pacientes que estão internados, graças a essa intervenção que nós fizemos desses atendimentos nas unidades básicas de saúde, que evitou a circulação das pessoas dentro do município e a propagação do vírus. No momento da entrevista com o secretário, a cidade tinha 2 pessoas internadas, mas à tarde, durante o fechamento da matéria, esse número caiu para apenas um paciente que está internado em um leito de enfermaria. Ter um médico à frente da prefeitura pode ter contribuído na estratégia de combate à pandemia. O doutor Sato, do PSDB, é o prefeito de Jandira. Ele começa o dia neste centro de combate ao coronavírus e montou uma estratégia para ganhar a guerra, que começa com o apoio de toda a equipe da saúde, composta por cerca de 1.000 profissionais. Tem gente trabalhando assim diuturnamente. Está no limite, muitas vezes tem muitas pessoas no limite da exaustão, para que as pessoas
sejam atendidas, sejam vacinadas. Não só aqui, organizadamente, através de drive-thru, mas também com equipes indo até as pessoas que precisam ser vacinadas. E a Justiça do Rio de Janeiro liberou o retorno das aulas presenciais nas escolas da capital fluminense. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, atendeu um recurso da Prefeitura. No fim da manhã, ele derrubou a liminar que suspendia a volta das aulas presenciais nas escolas das redes pública e particular do município. Na decisão, o magistrado afirmou que cabe ao Poder Executivo adotar as medidas que entender razoáveis e necessárias para a circulação de pessoas e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e instituições de ensino. O desembargador ainda citou que os pais podem escolher se deixam ou não seus filhos frequentarem as aulas. Para o secretário municipal de saúde, a educação deve ser considerada setor essencial durante a pandemia. A gente precisa tratar a educação como um setor essencial. É fundamental para o desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. O retorno às aulas presenciais havia sido suspenso na noite do último domingo, por decisão liminar em resposta a uma ação protocolada por vereadores e deputados estaduais. O grupo considera que retomar as atividades nas instituições de ensino pode aumentar o risco de transmissão da Covid-19. Ontem, a proibição foi confirmada pela juíza titular da 2ª Vara da Fazenda Pública. Cidades mineiras começaram a vacinar novos grupos contra a Covid-19. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, coveiros e vigias receberam hoje a primeira dose contra a doença. 34 servidores dos cemitérios privados e administrados pelo município foram imunizados. A decisão foi tomada devido ao risco de contaminação que esses profissionais estão sujeitos. Eles trabalham diretamente com sepultamentos e manuseio de urnas de pessoas que morreram com a Covid ou por contato com familiares que possam estar assintomáticos. Em Santa Luzia, também na Grande BH, os moradores de comunidades quilombola estão recebendo nesta semana a primeira dose contra a Covid. A vacinação dessas comunidades faz parte do Plano Nacional de Imunização. E começou em Manaus a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos e a primeira em pessoas de 45 a 49 anos com cardiopatia, diabetes e obesidade. Essa nova faixa etária faz parte da ampliação da vacinação contra a Covid-19, do grupo prioritário das comorbidades, que teve início na semana passada. Só é permitida a aplicação nessas pessoas caso compareçam com o documento com foto e laudo médico, informando a comorbidade. Estou me sentindo bem, graças a Deus, e muito feliz por esse momento, histórico. Primeira dose. A outra dose é dia 5 de maio. A vacinação no Amazonas começou dia 19 de janeiro. E de acordo com os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde, 592 mil doses já foram aplicadas, sendo 449 mil da primeira dose e 143 mil da segunda dose. Na última semana, o Amazonas iniciou a vacinação dos profissionais das forças de segurança do estado, se tornando o primeiro estado brasileiro a imunizar os profissionais da categoria. No dia 22 de março, o governador Wilson Lima assinou um contrato para a compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V para o estado. As doses devem chegar entre os meses de abril e julho. Idosos com 60 anos começaram a ser vacinados hoje em Boa Vista, Roraima. E amanhã será a vez dos profissionais da segurança pública. Com as doses enviadas pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira, Roraima amplia a rede de vacinação. Com o reforço, idosos com mais de 60 anos já estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos 15 municípios que integram o estado. Somente para a capital Boa Vista foram repassadas 8.520 doses da vacina que começaram a ser aplicadas hoje de manhã. Existem aqui na capital outros 5 pontos de vacinação como esse, o sistema drive-thru, que foi escolhido para não causar aglomerações. Desde o início do envio de doses aos estados, Roraima recebeu 146.560 doses, sendo 72.250 para indígenas e 74.310 para os demais grupos. Dessas, 107.861 já foram distribuídas para os municípios, ou seja, 73% das vacinas recebidas foram enviadas para as prefeituras municipais, que são responsáveis pela vacinação.
presidente Jair Bolsonaro conversou hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Entre os assuntos tratados está a compra e a fabricação da vacina Sputnik V contra o novo coronavírus. O telefonema aconteceu à tarde. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Uma conversa muito produtiva, se Deus quiser, brevemente estaremos resolvendo essa questão da vacina Sputnik. Momento que eu agradeço ao presidente Putin da maneira como tratou esse assunto com o Brasil. Bolsonaro reforçou o pedido para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a liberação emergencial do imunizante. Na semana passada, a Anvisa recebeu o pedido de 9 estados brasileiros para a importação da Sputnik V. Caso seja aprovado, mais de 66 milhões de doses serão importadas para o Brasil. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades, entre eles a Anvisa, de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. O laboratório responsável pela fabricação da vacina russa é a União Química, com fábricas em Santa Maria, no Distrito Federal, e Guarulhos, em São Paulo. De acordo com estudos russos, a vacina tem mais de 90% de eficácia contra a Covid-19 e é 100% eficaz em casos graves da doença. O presidente Jair Bolsonaro também confirmou o envio de técnicos da Anvisa para inspecionar as instalações de produção de vacinas e insumos da Sputnik V na Rússia. Ainda nesta semana, a agência reguladora receberá o embaixador russo para dar continuidade às tratativas de compra e produção do imunizante. Temos, nesse contato que o presidente acabou de realizar com o presidente Putin, a confirmação do envio da nossa missão, uma missão de vigilância sanitária à Rússia, já com o ok, com o de acordo da Rússia nesse sentido, para que possamos efetuar a inspeção nas instalações de produção, tanto de insumos quanto da própria vacina. Durante a reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância das negociações com os russos para o aumento da vacinação no Brasil. As vacinas têm que ser aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo Gamaleya, seja com a Fábrica Nacional, e assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira. A cuidadora de idosos que se passava por enfermeira e aplicou supostas vacinas contra a Covid-19 em empresários do setor de transporte de Minas Gerais pode ter organizado outros esquemas de imunização clandestina. Neste vídeo divulgado pela Rádio Itatiaia, Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas aparece de jaleco branco e com 2 sacolas. O local é um condomínio de luxo da capital mineira. Esse flagrante foi no dia 17 de março. Segundo as investigações, há registros da falsa enfermeira no prédio também nos dias 5 e 22 de março. Cláudia teria vacinado moradores de pelo menos 3 apartamentos e cobrado R$ 600 de cada um pelas 2 doses da suposta vacina contra a Covid-19. Um dos moradores vacinados é um empresário que, segundo a Polícia Federal, pode ter indicado os serviços da falsa enfermeira para a vacinação que ocorreu na garagem de uma empresa de ônibus aqui em Belo Horizonte. Em depoimento, um dos donos da Saritur admitiu que entrou em contato com Cláudia Mônica. Rômulo Lessa afirmou ter passado por uma cirurgia cardíaca e estava receoso com a demora da vacinação pelo SUS. Por isso, procurou a cuidadora de idosos que se passava por enfermeira. Na garagem de ônibus, a PF apreendeu uma lista com nome, endereço e horário marcado para a vacinação de 57 pessoas. Entre elas, 4 parentes do ex-senador Clésio Andrade. Clésio admite que esteve no local, mas não foi imunizado. Ele deveria prestar depoimento hoje, mas informou que está de quarentena por ter tido contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19. O empresário Marcelo Martins Araújo, que teria indicado os serviços da falsa enfermeira, foi ouvido por videochamada após alegar problemas de saúde. Cláudia Mônica chegou a ser presa, mas foi solta no fim de semana e vai responder em liberdade. O filho, Igor Torres, e o genro dela foram indiciados por associação criminosa e falsificação. Igor é suspeito de ser o responsável por receber os pagamentos das supostas vacinas. O genro, identificado como Júnior e que aparece nesse vídeo com um maço de dinheiro, seria o motorista que levou a falsa enfermeira para a vacinação na garagem de ônibus.
Em nota, o advogado dos suspeitos disse que enquanto não tiver acesso aos documentos do processo e aos depoimentos das testemunhas, não vai se manifestar. A Polícia Civil prendeu em flagrante uma falsa médica em um posto de saúde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bianca Castelo Lopes, de 45 anos, é farmacêutica e estudante de medicina e utilizava um carimbo e assinatura de uma outra profissional para exercer a função. As investigações apontam que a suspeita já havia trabalhado em um hospital do município e atuava medicando pacientes desde fevereiro deste ano. Em depoimento, Bianca informou que atendia cerca de 130 pessoas por plantão. Ela foi autuada em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica, exercício ilegal da medicina e por colocar em risco a vida de outras pessoas. Moradores de Cambará, no interior paranaense, viveram momentos de terror durante essa madrugada após um bando armado fazer moradores reféns e explodir agências bancárias. Eles chegaram em 9 veículos e começaram atirando para o alto. Na sequência, dispararam em direção a agências bancárias. Uma quadrilha de 20 criminosos assustou cerca de 25 mil habitantes da cidade de Cambará, no norte pioneiro do Paraná. 5 instituições foram alvos de explosões. 2 pessoas foram feitas reféns, sendo motoboys que foram rendidos e forçados a contribuir com a ação criminosa, carregando materiais. O bando portava armas de grosso calibre, como fuzis, e conseguiu acessar o interior de uma das agências, de onde levaram uma quantia em dinheiro, que ainda não foi divulgada. Além dos bancos, os criminosos também arrombaram uma loja de calçados e um posto de combustíveis, levando todo o dinheiro em caixa. A cidade fica próximo à divisa com o estado de São Paulo. A situação contou com reforço policial dos 2 estados. De acordo com a polícia, os reféns foram liberados em um bairro da cidade e ninguém se feriu durante a ação. O bando fugiu pela área rural de Cambará, que dá acesso a outros municípios. Entre os veículos está uma van, a qual foi utilizada para transportar a quantia em dinheiro levada. A Polícia Civil investiga o caso. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que prorroga para 31 de julho o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. A votação foi simbólica, mas como o texto foi alterado pelo relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a proposta terá que retornar à Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. 6 novos ministros assumiram oficialmente os cargos na manhã de hoje. As mudanças concretizam a participação no governo de grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro deu posse aos novos ministros num formato de cerimônia diferente. Os eventos, que costumavam ser abertos e com vários convidados, desta vez foram fechados, sem a presença da imprensa e sem transmissão ao vivo pela TV pública. Numa sala reservada, tomaram posse Luiz Eduardo Ramos como ministro da Casa Civil, Anderson Torres no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Braga Neto no Ministério da Defesa, Carlos Alberto França nas Relações Exteriores, André Mendonça como advogado-geral da União e Flávia Arruda na Secretaria de Governo. A primeira reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro dá espaço para alas da base de apoio que até então estavam descontentes. Flávia Arruda, por exemplo, é deputada federal pelo PL do Distrito Federal e é uma representante do Centrão com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ao assumir a Secretaria de Governo, ela passa a ser responsável pela articulação política e personifica os desejos dos parlamentares dentro do Palácio do Planalto.
Outro representante de grupos apoiadores do presidente é o novo ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele é delegado da Polícia Federal e tem boa interlocução com as categorias de servidores da segurança pública. A nomeação dele também agrada o ex-deputado federal Alberto Fraga, que é um dos principais representantes dessas categorias no meio político. Durante a posse, Anderson Torres ressaltou a importância das forças de segurança no combate à pandemia do novo coronavírus. A justiça e a segurança pública somadas são a espinha dorsal da paz e da tranquilidade da nação, principalmente quando se passa por uma crise sanitária mundial, como a que vivemos, e que impacta diretamente a economia e a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Torres já vem sinalizando que deve fazer mudanças nas diretorias da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, trocas que foram autorizadas por Bolsonaro. E é natural as mudanças. E a gente sabe que todas as mudanças que efetuará no seu ministério é para melhor adequá-lo ao objetivo ao qual você traçou. Você quer o Ministério da Justiça o mais focado possível para o bem de todos em nosso país. Uma das mudanças que gera mais expectativa na esplanada é no Ministério das Relações Exteriores. O antigo chanceler Ernesto Araújo caiu principalmente por causa da dificuldade de negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 com outros países. Não por acaso, essa é uma das principais promessas do novo ministro, Carlos Alberto França. As missões diplomáticas e consulados do Brasil no exterior estarão cada vez mais engajados numa verdadeira diplomacia da saúde. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. A reforma ministerial também marca a manutenção de ministros próximos do presidente em pastas muito importantes, como Braga Neto no Ministério da Defesa e Luiz Alberto Ramos na Casa Civil. Inicialmente, quero destacar que estou extremamente honrado por mais uma vez receber do presidente Bolsonaro uma nova missão a ser cumprida. Na realidade, é um grande e imenso desafio chefiar a Casa Civil da Presidência da República. Mas tem algo que é muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas. E assim, nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis. Em resposta às críticas de que a escolha de Braga Neto representaria uma suposta interferência do presidente nas Forças Armadas, o ministro reafirmou que atuará respeitando a Constituição. A defesa continua com a sua missão constitucional, de defesa da pátria e dos poderes constitucionais e conforme a orientação do senhor, dentro das 4 linhas do que prevê a Constituição. E no início da noite, o ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Paulo Maiorino substituirá Rolando de Souza no comando da PF. O ministro da Justiça também trocou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei Vasques assume o cargo que era ocupado por Eduardo Ágio. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje o país atingiu um número de 11.558.000 recuperados, 1.204.000 pessoas estão em acompanhamento e o total de mortes desde o início da pandemia passou de 336.000. O IBGE suspendeu as provas dos concursos para o Censo 2021. O processo seletivo estava marcado para os dias 18 e 25 deste mês. A decisão foi tomada após a votação do orçamento no Congresso Nacional, que reduziu em cerca de 96% o total de recursos destinados à realização do censo demográfico. O Instituto informou que um novo planejamento para a aplicação das provas poderá ser avaliado, mas depende de um posicionamento do Ministério da Economia sobre o orçamento. No ano passado, o concurso foi cancelado por causa da pandemia.
E estão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada do primeiro semestre de 2021. O SISU oferece vagas em universidades públicas de todo o país. Para concorrer a uma delas, o estudante precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e não pode ter zerado a prova de redação. Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site sisu.mec.gov.br. O resultado com os aprovados será divulgado no dia 13 de abril. E agora vamos para a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, só de olhar no mapa, dá para ter uma ideia que vem chuva por aí. E só nos pontos que estão em amarelo é que o tempo continua firme. No sul, a quarta-feira começa com as temperaturas mais baixas, o sol aparece, esquenta e só chove no litoral de Santa Catarina. No restante da região, incluindo o Paraná e o Rio Grande do Sul, pode ter variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. No sudeste, o dia fica nublado e com chuva isolada entre o litoral do Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, chove forte e essa chuva pode vir acompanhada de ventos. Em São Paulo, o sol aparece, não esquenta e só deve chover em boa parte do litoral. No Nordeste, a instabilidade continua, no Oeste e no Sul da Bahia, mas no interior o dia será seco e quente, então atenção para a baixa umidade relativa do ar. Em Natal, o sol está garantido e a máxima amanhã pode chegar aos 31 graus. No Centro-Oeste ainda chove forte e em Campo Grande o calor diminui e a máxima amanhã não passa dos 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV lá no YouTube. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora, youtube.com/redetv. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.